Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem forças armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, o objetivo uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Jair Bolsonaro seguiu para a sede do PL, onde a polícia também fez buscas e apreendeu documentos. Neste inquérito, Jair Bolsonaro é investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Se condenado, as penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada após pedido feito pela Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas. E que a investigação comprovou a participação de Bolsonaro nas condutas criminosas, não só incitando a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros a Eduardo Bolsonaro, a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil. A defesa do ex-presidente disse em nota que recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes faz parte do inquérito que investiga a atuação do filho de Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. O inquérito foi aberto a pedido da PGR para investigar os possíveis crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A PGR afirmou que, desde o início do ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem reiterada e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai. O Procurador-Geral da República também lembrou que a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional e que o artigo 359 do Código Penal criminaliza a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o país. Ao longo do inquérito, a PF passou a investigar também a atuação de Jair Bolsonaro, que enviou R$2 milhões para o filho Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, onde, segundo as investigações, promoveu um movimento para contestar a ação penal do golpe e assim tentar coagir a justiça brasileira. Na representação que fez ao Supremo, a PF disse que Jair Messias Bolsonaro está alinhado com o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro, praticando atos ilícitos que podem configurar, em tese, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as condutas ilícitas se agravaram. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de Eduardo Nantes Bolsonaro não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de Jair Messias Bolsonaro, como bem apontado na investigação da Polícia Federal e nas diversas postagens em redes sociais e entrevistas na mídia.
Ainda segundo o ministro, o ápice das condutas executórias dos ilícitos penais praticados por Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro passou a ocorrer a partir das primeiras declarações do presidente dos Estados Unidos da América atentatórias à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% contra produtos brasileiros exportados para lá e alegou que um dos motivos era a ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na decisão, Moraes afirmou que a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário e impactar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. E que as condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa de submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos da América, com a finalidade de arquivamento e extinção da ação penal do golpe. O ministro ainda afirmou que a ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. E citou como exemplo a entrevista dada ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na porta do Senado. Em entrevista coletiva, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação-sanção à sua própria anistia. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal apresentou indícios de crimes gravíssimos contra a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo o ministro, as postagens de Bolsonaro e a ajuda financeira ao filho nos Estados Unidos têm um claro objetivo de interferir na atividade do Supremo Tribunal Federal e abalar a economia do país com sanções econômicas para que ele não seja punido na ação penal da tentativa de golpe de Estado. E a PGR apontou ainda risco de fuga de Bolsonaro. Por isso, Alexandre de Moraes adotou as medidas de hoje para garantir a aplicação da lei. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro a partir de hoje, provocou reações no meio político. Vamos ao vivo aqui com a repórter Yasmin Perna. Ela está na capital federal e traz, portanto, a repercussão agora. Yasmin, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Trali. Boa tarde para você e para todos. Entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, o tom é de repúdio. Eles classificam a medida como desproporcional, autoritária e parte do que eles chamam de perseguição política ao ex-presidente. O Partido Liberal, partido de Bolsonaro, manifestou estranheza diante da operação e considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação. Também em uma nota conjunta, os líderes da oposição da Câmara e do Senado citam que as medidas determinadas por Alexandre de Moraes não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade, e que o cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento do direito de defesa e de prerrogativas de advogados colocam em risco a própria democracia. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgou uma nota oficial criticando a operação da Polícia Federal contra o pai. Diz que recebeu com tristeza, mas sem surpresa, a notícia da invasão da Polícia Federal à casa do pai nesta manhã. E afirmou que a decisão desta vez se apoia num delírio ainda mais grave. Acusações construídas com base em ações legítimas do governo dos Estados Unidos, iniciadas logo após o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil.
Há pouco, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, e outros parlamentares da oposição deram uma entrevista coletiva à imprensa. Aos jornalistas, eles disseram que devem pedir o fim do recesso legislativo para deliberar medidas institucionais. Em redes sociais, parlamentares da base do governo Lula comemoraram a operação. Trali. Obrigado, Yasmin, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Vamos agora para a repercussão da imprensa internacional em relação a essa decisão do STF, ao fato, especialmente, do ex-presidente da República agora estar usando também tornozeleira eletrônica. Esse é um assunto que está repercutindo no mundo. Raquel Krahenbuhl, direto da Casa Branca em Washington, com as informações aqui. Boa tarde, muito obrigado, Raquel. Oi, Trali, obrigada a você, boa tarde a você e a todos. É isso, a imprensa internacional dando grande destaque para a notícia em meio à escalada da tensão entre a Casa Branca, o presidente Donald Trump, e o Brasil. Então, o New York Times disse que a ordem do Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica fique em casa a maior parte do tempo e se afaste de embaixadas estrangeiras, agrava a disputa entre autoridades brasileiras e Donald Trump. A rede de TV Fox News, que abertamente apoia o presidente Trump, lembrou que ontem mesmo o presidente americano enviou uma carta a Bolsonaro e pediu o fim imediato do julgamento. A reportagem enfatizou que Bolsonaro foi proibido de usar as redes sociais e ter contato também com pessoas que estão sendo investigadas, incluindo com o próprio filho Eduardo, que, segundo o texto, é conhecido por ter laços com Trump. O britânico The Guardian destacou que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica em meio a preocupações de que possa buscar refúgio em uma embaixada estrangeira ou até mesmo fugir do Brasil com a aproximação do fim do julgamento dele. Lembrou que em fevereiro do ano passado, Bolsonaro já tinha passado duas noites na embaixada da Hungria em Brasília e que depois disso a Polícia Federal apreendeu o passaporte dele. E a agência de notícia Reuters deu destaque também à possível prisão de Bolsonaro e reforçou que Trump vem pressionando o Brasil a parar o caso contra o ex-presidente, dizendo que ele é vítima, o aliado dele é vítima de uma caça às bruxas. E a rede de TV alemã Deutsche Welle destacou que as medidas supostamente visam impedir que Bolsonaro fuja aqui para os Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas pesadas ao Brasil em um esforço para aliviar a pressão legal contra o ex-presidente brasileiro. Trali. Obrigado, Raquel, pelas informações ao vivo. A gente vai atualizando tudo, qualquer novidade daí você chama. E se nós tivermos alguma novidade também em relação ao caso envolvendo o ex-presidente Bolsonaro durante a manhã e agora, nós trazemos aqui para você também. Valeu, Raquel, brigadão, bom trabalho. As enchentes no Amazonas ainda estão deixando